Olá, bom dia a todos. Iniciamos mais uma edição do Jornal Galponeiro e nessa manhã iremos falar sobre educação, política e saúde, economia e esportes. Para começar, vou convidar o colega Alan Luiz para falar sobre a política brasileira. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição em relação ao voto impresso. Foram 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção. Como não atingiu o mínimo de 308 votos favoráveis, o texto será arquivado. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, também afirmou que o debate em relação ao voto impresso precisa ser superado. O brasileiro precisa de vacina, emprego e comida na mesa. A Câmara precisa virar esta página para tratar do que realmente importa para o país, declarou ele. Bom, agora está na hora de entrar em contato com o nosso colega Juan Rodrigues, o qual está diretamente de uma escola e irá falar sobre a educação no momento de pandemia e as dificuldades da educação. Estou aqui para falar sobre os problemas enfrentados durante a pandemia do Covid-19 na educação. No dia 31 de dezembro de 2020, começou a epidemia do coronavírus, fazendo com que vários estabelecimentos foram ser obrigados a fechar para evitar contatos com outras pessoas, inclusive as escolas. Mas, para os alunos não perderem o conteúdo passado, as escolas foram obrigadas a adotar o ensino à distância, fazendo que, através de plataformas virtuais, os estudantes consigam acessar as suas aulas. Mas a gente pode afirmar que muitas crianças e adolescentes não têm acesso à tecnologia e muito menos à internet, fazendo com que eles tenham um atraso de conhecimento comparado a seus colegas ou outros alunos no geral. A gente pode afirmar isso com dados destacados do Banco Mundial, que afirma que, anterior à pandemia, o índice de pobreza de aprendizagem era de 50%, e durante a pandemia aumentou 70% esse índice. Isso corresponde a 1,3 anos de perda de escolaridade, ou seja, o estudante teria o conhecimento de mais uma série anterior à que é correspondente à sua idade. Outro fator que a gente pode afirmar sobre esse aumento de índice é a desigualdade social. O relatório alerta ainda que a pandemia pode fazer com que os sistemas educacionais da América Latina regridam e voltem como era aos anos 1960, tendo consequências duradouras por toda uma geração. Na América Latina e no Caribe, possui no total hoje cerca de 170 milhões de estudantes e já vive a chamada crise de aprendizagem, sofrendo problemas na qualidade do ensino. Segundo disse o professor Everton Pereira, especialista em Sociologia no ensino médio e professor da rede estadual de Minas Gerais, o impacto no Brasil pode ser ainda maior, pois temos um nível de desigualdade maior que os outros países da América Latina e do Caribe. Como citado por ele, abre aspas, essa defasagem, essa dificuldade de aprendizagem, ela pode de fato, como o estudo aponta, prolongar para toda uma geração inteira ficar condenada a uma forma pouco crítica do conhecimento e da autonomia do indivíduo. Isso gera uma população que pode ter dificuldade até mesmo na inserção ao mercado de trabalho. Fecha as aspas. Agora, nosso colega Arthur Risse fez uma reportagem e uma entrevista com os donos da casa de eventos Altos do Vale. E eles comentam sobre as dificuldades do ramo dos negócios, principalmente das casas de evento, durante a pandemia, a qual impossibilitou vários eventos e várias aglomerações. Durante o período de pandemia, um dos setores mais afetados foi o de eventos. Proprietários de casas de eventos lucram quando uma grande quantidade de pessoas consome em seu local. Porém, com os protocolos do Covid-19, isso não foi possível. Conversamos com Daniela Orlandi Risse, sócia proprietária do Alto do Vale Casa de Eventos e gestora do Hub de Eventos de Caxias do Sul. O período da pandemia, para quem trabalha com eventos, foi o setor mais atingido. O nosso setor foi o primeiro a parar quando a pandemia iniciou e provavelmente ele será o último a retornar. Para esses proprietários conseguirem se sustentar, tiveram que se reinventar. Muitos foram para aplicativos de teleentrega ou começaram a vender comida congelada, ou em alguns casos realizaram festas clandestinas.
No caso do Altos do Vale, eles criaram um novo projeto. Nós criamos então o projeto Intersunset, que é um projeto que a gente trabalha aos domingos, das 14 horas às 19, com ambientes para grupos pequenos, dentro do que é permitido hoje pelo decreto municipal, né? Que é até 8 pessoas, 10 pessoas da mesma família. Então o projeto ele veio para saciar essa necessidade que as pessoas têm de sair de casa, mas ainda não se aglomerando. Mesmo com todas essas dificuldades, os proprietários ainda enxergam uma luz no fim do túnel, que quando a pandemia acabar, todos irão querer festejar. O setor de eventos ele tem uma perspectiva de uma demanda reprimida muito grande. Então a gente acredita que quando se der ao fim da pandemia, né, quando os governos então derem como encerrada a pandemia, que a gente tem essa demanda no setor. As pessoas, elas estão sedentas para a realização de eventos, né? Existem sonhos que foram prorrogados, que foram suspensos, que foram cancelados. Então, a gente, do setor de eventos, prevê essa demanda muito grande para os próximos anos, né? E agora está na hora do colega Arthur Veseli comentar sobre a saúde, que ele irá falar sobre o tema da obesidade. Um bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre obesidade e vamos entender primeiramente do que se trata essa doença. Bom, a obesidade é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de gorduras em alguma região do corpo ou no corpo inteiro. E ela, para uma pessoa desenvolver a obesidade, é necessário que ela coma muito mais do que ela precisa, ficando assim em superávit calórico. Além disso, o sedentarismo, alguma doença pré-existente, uso de algum medicamento podem ser fatores também que podem ajudar a pessoa a desenvolver a obesidade. E a obesidade pode trazer vários fatores complexos, várias doenças junto, como doenças cardiovasculares, trombose, diabetes, inclusive a morte. Bom, agora vamos entender quais são os tipos de obesidade. A obesidade pode ser dividida em 3 graus diferentes, do 1 até o 3, e a 1 é a obesidade mais leve, que é mais tranquila, e a 3 já é a obesidade mórbida, a qual é muito difícil de ser tratada e bem difícil de chegar ao estado de obesidade mórbida. Além disso, existem 2 tipos de obesidade, que é a ginecoide e a androide. A ginecoide é mais encontrada em mulheres, onde a gordura, o acúmulo de gorduras, se encontra na parte inferior do corpo. E a androide, onde é encontrada mais em homens, a gordura se encontra na parte superior do corpo. Bom, e a obesidade tem tratamento sim, e o tratamento da obesidade deve ser feito com acompanhamento médico, sempre um médico que vai orientar como tratar essa doença. Normalmente um nutricionista vai acompanhar o paciente junto para fazer uma reeducação alimentar para o paciente entrar em déficit calórico para poder perder gordura, e às vezes um médico de esporte também, que vai indicar os exercícios necessários, que a mudança de vida para o paciente, que a mudança de vida é essencial na batalha contra a obesidade, onde a mudança de vida é o principal fator que vai fazer que o paciente com obesidade vença essa doença e deixe de correr o risco de morte devido à obesidade. Passados esses temas, agora está na hora de o nosso colega Álvaro apresentar os esportes nesse final de manhã, nesse final de edição do Jornal Galponeiro. Bom dia! E agora começa a sessão dos esportes. A primeira notícia de hoje é a segunda edição de refinaria para as atletas do Juventude da equipe feminina. Bom, o Juventude proporcionará a segunda edição de refinaria para as atletas da equipe feminina. O processo seletivo acontecerá sábado, dia 21, e domingo, dia 22.
e estão pensando em observar as meninas de 17 anos ou mais para o Campeonato Gaúcho, que acontecerá em setembro. A refinaria ocorrerá em 2 dias de avaliações e observações técnicas, em jogos de 2 tempos de 45 minutos. No sábado, às 13 horas, no Centro de Treinamento do Juventude, e no domingo, às 8h30, também no Centro de Treinamento do Juventude. Bom, a nossa segunda notícia de hoje é Barcelona insinua atrito com Lionel Messi. O futebol europeu já está iniciando suas atividades por completo neste momento. As ligas já estão iniciando a nova temporada. O Campeonato Espanhol, por exemplo, se iniciou sexta-feira, mas o Barcelona jogou seu primeiro jogo somente no sábado, contra o Real Sociedade, e o placar foi de 4-2 para o Barça. Uma curiosidade é que foi o primeiro jogo do Barcelona sem o Lionel Messi, que está agora jogando no PSG. A celebridade da partida foi Bray Wyatt, que por acaso joga na antiga posição de Messi. Bray Wyatt fez 2 gols e conseguiu dar uma assistência para Sérgio Roberto, que fez o 4º gol do time. Esse possível atrito entre Barcelona e Messi, na verdade é mais com o ex-treinador do Barça, Valverde, pois Valverde vai numa entrevista e fala a seguinte frase: "Problemas com Messi? Essas coisas não se podem dizer, são parte do mistério. É bom que assim seja. É melhor que as pessoas não saibam como somos e que pensem que nós sabemos de tudo. É melhor que não saibam a verdade." Essa frase deixou muito mistério para a torcida do Barça e a torcida do Messi. Bom, após todas essas notícias, agradeço a todos que assistiram até aqui. E amanhã, novamente, nesse mesmo horário, das 8 até as 10h30 da manhã, o Jornal Galponeiro acontecerá novamente. Um bom resto de dia a todos e espero vocês amanhã.